Começa agora o programa Em Sintonia com a Natureza. Em Sintonia com a Natureza é uma realização do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que sintonizam agora com a gente. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o programa Em Sintonia com a Natureza, o nosso programa semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Em Sintonia com a Natureza é esse lugar onde a gente troca ideias e traz notícias da cidade e do campo para discutir e informar. Tudo isso em meia hora de programa. E no programa de hoje nós falamos sobre resistência, a luta das juventudes no combate ao novo coronavírus. No meio do caos de uma pandemia má combatida pelo governo federal, podemos ver surgir juventudes em todo o estado se dispondo a ajudar na distribuição de cestas agroecológicas com alimentos saudáveis, materiais de higiene e também de limpeza para famílias que hoje vivem em situação de insegurança alimentar. Além de, é claro, todo o contexto da Covid-19. E é para falar sobre tudo isso, todas essas ações, que hoje trouxemos para a nossa mesa virtual dois nomes dessa luta da juventude. Conosco hoje, Derson Silva, educador social, mestre em comunicação, militante antirracista e que também faz parte do FOJUP, o Fórum das Juventudes de Pernambuco. Na mesa com a gente hoje também está Felícia Panta, produtora agroecológica, estudante de ciências biológicas e faz parte do CJMA, a Comissão dos Jovens Multiplicadores e Multiplicadoras da Agroecologia. Gente, é um prazer ter vocês com a gente hoje. Vocês poderiam se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco sobre quem vocês são e sobre o seu trabalho? Olá, eu me chamo Derson Silva, eu sou educador e assistente social. E atualmente estou na coordenação do Fórum de Juventude de Pernambuco, na Regional Metropolitana. O Fórum é um espaço de articulação política que agrega mais de 50 organizações sociais em todo Pernambuco, entre eles coletivos, movimentos sociais, ONGs e tantas outras formas de representação da população que faz o debate de juventudes, né? O Fórum ele tem uma trajetória de mais de 10 anos aí construindo e pensando políticas públicas de juventude. Olá pessoal, eu sou Felícia Panta, sou de Triunfo, aqui no Sertão do Pajeú. Sou uma agricultora agroecológica, também integro o coletivo da Comissão Jovens Multiplicadores da Agroecologia e sou estudante de bacharelado em Ciências Biológicas pela UFRPE. Trabalho um pouquinho, nos movimentos de juventude e é um prazer imenso estar aqui para falar um pouquinho do modo como os jovens estão lidando, com essa pandemia do Covid-19. Será um prazer. Bom, já para entrarmos de cabeça em nossa conversa, qual o papel das juventudes, tanto no campo quanto na cidade, no combate ao novo coronavírus? Então, a juventude ela tem assumido vários papéis, na pandemia, desde a mobilização para atividades sociais ou até mesmo a articulação de outros jovens. E sem contar também que muitos jovens assumiram boa parte das tarefas domésticas, porque muitos jovens eles moram com os pais, com os avós, com pessoas do grupo de risco, e algo muito comum aqui na minha realidade é que os jovens assumiram mais os papéis de irem até a cidade, de ter todo esse cuidado, de estar realmente assumindo aquele trabalho que antes eram dos chefes da casa, mas que diante das pessoas que estão em risco, com o Covid, e não poderiam estar saindo de casa, são pessoas que estão em quarentena e tudo, então muitos jovens têm assumido esse papel, o que é de grande importância, até para a própria construção da juventude, de mostrar que o jovem está ali, ele está ativo, e ele está mostrando, que ele também consegue fazer várias atividades dentro da sua casa, dentro da sua comunidade. A pandemia da Covid-19 tem mostrado que não dá para atravessar esses tempos difíceis sem a coletividade. E a luta da juventude é sobre isso, o coletivo, não é? De que forma essa coletividade se faz presente nas ruas, Derson? A crise sanitária ela trouxe novas questões para o Brasil, A gente que já enfrentava
tantas questões estruturais no âmbito da falta de políticas públicas, né, segurança, educação, saneamento básico, acesso à água, agora tivemos agravado esse cenário de desigualdades, né? E nesse contexto atual, as juventudes continuam criando estratégias para permanecer no território, fazendo enfrentamento a esses problemas e os problemas gerados pela pandemia, né? É importante dizer que muitas pessoas não tiveram acesso aos repasses federais e que as ações estaduais e municipais ainda se mostram insuficientes para dar conta do problema, né? E é por meio de ações de solidariedade que os jovens vêm tentando levantar recursos, fazendo parcerias, financiamento coletivo, se submetendo a edital, para tentar adquirir os insumos necessários para que essa população consiga ficar em casa e sobreviver ao coronavírus, né? Então são essas ações que a juventude tem levado para a rua, mesmo no momento em que a orientação é que todo mundo fique em casa, né? E se não fosse essas ações, certamente essa população teria muito mais dificuldade de permanecer em casa por uma questão mesmo de não ter acesso à renda, né? Já falávamos do Brasil antes da pandemia numa crise da falta de emprego, né? da diminuição do acesso à renda. Então tudo isso se somou para criar um cenário ainda mais caótico, né? E são essas ações que o movimento social, as juventudes, as mulheres, o povo indígena tem tentado pautar e criar estratégias para solucionar ou pelo menos diminuir o sofrimento dessas pessoas. E Felícia, pelo lado da CJMA, a Comissão de Jovens Multiplicadores e Multiplicadoras da Agroecologia, quais têm sido as ações tomadas? O que tem sido feito pela juventude em defesa do campo nesses tempos de coronavírus? Então, a CJMA está envolvida em várias ações, né, de combate ao Covid-19 dentro dos territórios. Há alguns dias, na Mata Sul e na região metropolitana, jovens da comissão, eles se mobilizaram, conseguiram alimentos, mandaram cestas básicas e saíram em doação, né, para as famílias que estão em situação vulnerável. Alguns jovens da comissão, eles estão mais atuantes nessa questão do debate da juventude, utilizando, né, das lives para estar ali debatendo, falando um pouquinho sobre o que é ser jovem e principalmente sobre o que é ser jovem dentro desse contexto novo, né, que é a pandemia. Temos também alguns jovens que estão envolvidos na produção de vídeos sobre o que a juventude está fazendo na pandemia, como é que a juventude lidou com a questão, principalmente de produzir, como é que a juventude está buscando outros métodos para comercializar, como é que o jovem hoje está tentando, né, estudar, porque a gente viu que hoje nós estamos dentro de um contexto que não era muito habituado, né, que essa questão das aulas EAD, então nem todo mundo tem acesso, principalmente na minha realidade do campo ainda é algo muito distante, então muitos jovens estão trabalhando nesse debate, né, sem contar também utilizando de várias plataformas, né, as plataformas de conversação, que hoje virou algo mais comum, né, dentre o pessoal que não pode parar, né, de trabalhar e tudo, então utiliza das plataformas de conversação para fazer reuniões. Então, os jovens da comissão também, os que conseguem ter acesso, né, porque nós ainda temos esse empecilho, nem todos os jovens conseguem, mas os que conseguem estão mobilizando grupos de estudo, estão trabalhando realmente ali dentro, vendo métodos de como lidar com essa pandemia. Derson, o FOJUP, o Fórum de Juventude de Pernambuco, também tem tomado ações no combate ao novo coronavírus. Você poderia falar mais sobre essas ações e as articulações que têm sido feitas? O Fórum da Juventude de Pernambuco, né, considerando sua dimensão e capilaridade estadual, tem implementado esforços para compreender a realidade da juventude no contexto da pandemia. Os problemas já existentes, somados às questões geradas pela pandemia, aprofundou as desigualdades no território e a gente precisa pensar como atuar a partir dessas especificidades. O Fórum, por meio do plano emergencial, tem levantado recursos e elaborado estratégias para dar suporte às juventudes mais afetadas pelo contexto da crise. Recentemente, a gente conseguiu, numa articulação feita a muitas mãos, distribuir mais de 300 cestas agroecológicas no Agreste e na região metropolitana.
No Agreste foram contemplados os municípios de Cumaru, Vertentes e Surubim, e já na região metropolitana a gente conseguiu atender a comunidade da Brasilite e Caranguejo Trabalhares no Recife e também a comunidade do habitacional de Garapu, no Cabo, né? Essa ação, né, tão somente ela tem um impacto direto na vida de pelo menos 1.500 pessoas, né? Para além disso, a gente tem tentado também levantar recursos e fazer pequenos repasses, né, de pequenos valores para alguns jovens que estão numa situação mais acentuada de vulnerabilidade. Tem tentado também ajudar as pessoas a partir de crédito, de depósito de crédito de celular, para que elas possam fazer seu cadastro nos programas federais, e também temos feito ações no âmbito da comunicação e formação e incidência política, né? Essas são algumas ações que o Fórum tem tentado construir e articular nesse contexto de pandemia. E quais são as próximas ações, tanto da FOJUP quanto do CJMA, no combate à Covid-19? Por onde podemos nos informar sobre essas ações? Então, dentre algumas ações, né, agora, mais próximo, nós estaremos lançando o vídeo Diálogos de Juventude, Pernambuco e Paraíba, que foi um vídeo desenvolvido pela Comissão de Jogos Multiplicadores da Agroecologia, a CJMA, junto com o pessoal da SPTA, lá do Polo da Borborema, da Paraíba, e o pessoal do GCASC, lá de Peixinhos, em Olinda, que vão estar falando um pouco sobre como esses jovens, né, estão lidando com a pandemia dentro de vários temas. Então, a gente vai estar discutindo tanto a questão da agricultura familiar, quanto a questão da violência, dentro dos recortes campo e cidade. Então, a gente vai estar lançando esse vídeo essa semana, vocês vão poder assistir lá na página do Instagram, que chama Comissão de Jogos Multiplicadores da Agroecologia, CJMA PE Oficial, ou na página do Facebook, que é Comissão de Jogos Multiplicadores da Agroecologia. Vocês também encontram no YouTube, tanto do Centro Sabiá, quanto da SPTA e do GCASC. Então, sigam, comentem, compartilhem, vejam um pouquinho do nosso dia a dia hoje aqui na pandemia. Então, o Fórum ele pretende continuar com essas ações que a gente já vem construindo. A gente tem tentado articular novas entregas de cestas, novas entregas de kits de higiene pessoal e de limpeza, de máscaras, mas a gente agora também vai se concentrar no mês de agosto, que é um mês que faz o debate de juventudes, a pensar um pouco no âmbito da incidência política, da formação política, né? Como a gente tem a tradição de fazer o Agosto das Juventudes, que é um momento de incidência política, que a gente leva as juventudes para a rua para denunciar as violações que essa juventude tem enfrentado, mas infelizmente o contexto da pandemia não permite que as pessoas se aglomerem na rua, né? Então a gente tem pensado estratégias para construir o Agosto das Juventudes dentro de um contexto virtual, né? Então, para os próximos dias aí, provavelmente a gente está saindo com uma programação mais estruturada, fazendo o debate dos direitos de juventudes que já eram violentados antes, né? Já eram violados antes, mas que agora ganham uma dimensão ainda mais profunda, né? A partir do contexto da Covid-19. A gente tem visto que as juventudes têm sido um grupo que tem sido afetado profundamente pela crise do Covid-19, pela falta de emprego, a questão educacional. Muita gente não tem conseguido estudar, não tem conseguido instrumentos qualificados para se preparar para o Enem, para ingressar na universidade, e isso com certeza tem um efeito direto na vida destes jovens, numa dimensão de perspectiva, numa dimensão de futuro, e a gente precisa fazer esse debate, a gente precisa fazer essa discussão que é urgente, tá? Então, essas são algumas ações, alguns processos que o Fórum vai estar articulando junto com o CJMA e outros coletivos que compõem o Fórum para debater e pensar a questão da juventude no campo e na cidade. Agora eu pergunto, por que é necessário que jovens, tanto da cidade quanto do campo, se engajem e participem dessas movimentações sociais? Que diferença faz? É de fundamental importância que a juventude se engaje nas ações que o Fórum vem propondo, mas também se aproxime do debate de outros segmentos sociais que têm pautado questões extremamente relevantes. A gente vive hoje um contexto de desgoverno que implementa a política
do genocídio, né? A política da morte. Então as pessoas elas têm ficado cada vez mais vulneráveis pelas faltas de políticas públicas e pela ação de um governo federal que se organiza no sentido de descumprir as regras de distanciamento, as orientações de saúde, e isso faz com que a juventude, ainda mais do que nunca, se junte a outras vozes para ampliar a denúncia, não só a nível nacional, mas a nível internacional também, mas para além disso criar estratégias mais efetivas de chegar na casa dessas pessoas e dar para elas a possibilidade de sobreviver num contexto tão adverso, né? E isso envolve um trabalho grande, um trabalho em rede, um trabalho articulado e um trabalho de impacto, né? Então é importante que a juventude se engaje nas ações que têm sido construídas e continue propondo, né, novas ações. Perfeito. Gente, foi um prazer bater esse papo com vocês. Tem alguma coisa que vocês ainda não disseram que gostariam de contribuir? O momento é esse. Eu só queria agradecer, né, a esse espaço de fala. Eu acho que diante desse novo normal que nós estamos vivendo, é de grande importância, né, ter esses espaços. Dizer que para quem quiser conhecer mais um pouquinho sobre os trabalhos da comissão, sobre um pouquinho do que os jovens multiplicadores fazem aqui no estado de Pernambuco, vocês podem procurar a nossa página no Instagram, que é CJMA-PE, ou a página no Facebook, que é Comissão de Jovens Multiplicadores de Agroecologia, e também vocês vão encontrar várias matérias sobre ações da CJMA no site do Centro Sabiá. E só tenho a agradecer novamente por esse espaço. Eu queria apenas falar para as pessoas que estão nos ouvindo que, se quiserem acompanhar as ações do FOJUP, elas podem procurar a nossa página no Facebook, tá? Mas também pode procurar o nosso perfil no Instagram, que é o Juventudes_PE. Então a gente tenta, dentro do que é possível, né, num contexto onde a gente está atuando de diferentes formas, em diferentes frentes, atualizar nossas redes para que as pessoas possam acompanhar também o que a juventude vem construindo nos territórios, né? E é isso. Um grande abraço para todo mundo, força nesse momento e permaneçam em casa. Muito obrigado. Gente, hoje conversei com Derson Silva, educador social, mestre em comunicação, militante antirracista e que faz parte do FOJUP, o Fórum de Juventudes de Pernambuco. Também conversei com Felícia Panta, produtora agroecológica, estudante de ciências biológicas e que faz parte do CJMA, Comissão de Jovens Multiplicadores e Multiplicadoras da Agroecologia. Gente, muito obrigado. Para abrir o giro, falamos sobre a distribuição de 300 cestas agroecológicas acompanhadas de material de higiene e limpeza para famílias em situação de insegurança alimentar no estado de Pernambuco. A ação foi organizada pelo Centro Sabiá junto ao Fórum de Juventudes de Pernambuco, o FOJUP, e a Comissão de Jovens Multiplicadores e Multiplicadoras da Agroecologia, a CJMA, e diversos outros movimentos sociais do Nordeste, com o intuito de alcançar famílias em situação de insegurança alimentar no estado de Pernambuco. A ação, que aconteceu na última semana de julho, atendeu mais de 1.500 pessoas de 5 municípios de Pernambuco. 2 da região metropolitana do Recife, Cabo de Santo Agostinho e Recife, e 3 da região do Agreste, Surubim, Vertentes e Cumaru. O diferencial dessa iniciativa é a estratégia de compra de alimentos dos agricultores e agricultoras familiares, que produzem de forma agroecológica, valorizando seus conhecimentos, sem veneno e expressando a riqueza da nossa biodiversidade. Hoje, mais do que nunca, campo e cidade estão juntos no combate à insegurança alimentar e também ao novo coronavírus. Para saber mais das ações do Centro Sabiá no combate ao coronavírus, acesse o nosso site www.centrosabiá.org.br. Vou repetir, www.centrosabiá.org.br. E esse foi o nosso giro de notícias. Agora você acompanha mais um episódio da radionovela Entre o Sertão e a Capital. Começa agora a radionovela Entre o Sertão e a Capital.
Alô, Fran? Oi, Gel. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Francisca. Tudo bem com vocês por aí em Triunfo? Por aqui tá tudo certinho, George. Tudo dentro do possível, né? E tu? Como é que vão as coisas por aí em Recife? Por aqui tá tudo bem também. Chegando na época de correção de provas na escola, né? E fazer tudo isso de forma virtual tá uma bagunça. Mas tá rolando e vai rolar. É mesmo, né, Gel? Ainda tá tudo sendo feito pelo computador, à distância. Isso mesmo, Fran. Mas olha, minha irmã, eu liguei pra você porque tava lendo umas coisas e vi que esse final de semana é o Dia Internacional da Agricultura Familiar. Eita, George, mas já? Menino, como esse ano passou ligeiro, voou. Pois é, Francisca. 25 de julho, o Dia da Agricultura Familiar. Inclusive, parabéns, minha irmã. Obrigada, Gelzinho. É até difícil comemorar com esse nosso país tão de cabeça para baixo. É mesmo, Fran. E eu só fico pensando em como é desvalorizado o trabalho de vocês, viu? Eu acho que as pessoas deveriam ter mais atenção. Percebo que vem mudando, mas eu acho que precisava de mais atenção. É mesmo, George. Tem muita gente por aí que fica assim, achando que a agricultura familiar não vale nada, que a gente é desocupado, não entende das coisas, que não tem educação, mas se engana completamente. Pois é, Francisca. É do campo que vem a maior parte da comida que a gente consome em casa. É do campo, da agricultura familiar, que vem a maior parte dos alimentos saudáveis. E foi o campo que não parou no meio disso tudo, dessa pandemia, George. Foi o campo que não parou de produzir para que a comida continuasse chegando nas casas, do campo até a cidade. É mesmo, Fran. E o agronegócio, essa coisa com veneno, pode dizer o que quiser, que faz e acontece, que só eles produzem, mas a agricultura familiar é forte e não para não. É isso, Gelzinho. E olha, eu sou tão apaixonada por isso. Por esse trabalho que a gente faz, a dedicação de tanta gente para isso tudo acontecer. Me enche de orgulho. Eu imagino, Fran. Realmente não é só um trabalho. É um jeito de viver, é um modo de vida. Por isso que eu sou tão feliz aqui no campo. A gente acaba sendo família de tanta gente, sem nem perceber isso. Para mim o campo é vida. Que coisa linda, Francisca. Eu fico feliz que goste tanto disso tudo. E gosto mesmo. Gosto tanto que já vou me embora cuidar da minha hortinha. Tá certo, minha irmã. Vá-se embora. E mande um abraço para sua família do campo. E feliz Dia da Agricultura Familiar. Um cheiro, minha irmã. Até mais, Gel. Beijão. Você ouviu a radionovela Entre o Sertão e a Capital, com as vozes do poeta Davi Fantuzzi e de Riva Almeida, equipe técnica do Centro Sabiá. Produção e edição, João Lucas. Então é isso, pessoal, o Em Sintonia com a Natureza vai ficando por aqui e a gente agradece a todo mundo que nos acompanhou hoje. Lembramos sempre das nossas redes sociais, é por lá que você se informa sobre tudo que o Centro Sabiá está fazendo. É só procurar no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darliton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até a próxima semana. Você ouviu o programa Em Sintonia com a Natureza. Este programa é uma realização do Centro Sabiá, em parceria com a Rádio Pajeú, a Web Rádio da Articulação do Semiárido, a ASA, e a Web Rádio Agroecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco.